Vamos ainda então, na sequência do vídeo anterior, tratar deste valor, isto é, quando nós fazemos aqui a submissão, que ainda não tem aqui o botão e que nós vamos aqui colocar, então eu vou colocar aqui um div. Neste caso mb, vamos colocar assim um mb3 aqui, ok? Aqui nós temos, para voltar ao início, vamos colocar aqui um classe é igual a btn, vamos organizar isto aqui muito rápido, btn secondary, ok? Temos aqui início, vamos colocar aqui o botão para a submissão do formulário, então vamos aqui apagar este, vamos colocar aqui o input submit, ou então, mais interessante ainda, o button. O button neste caso permite-nos atribuir exatamente a mesma classe, neste caso btn secondary, e permite, para além disso, vamos fazer aqui o alterar, permite além disso, se eu quiser colocar aqui um ícone dentro, o caso é algo que não acontece no caso do input submit. Aqui no botão vamos ter que pôr um type igual a submit, dizer que este botão vai ser usado para a submissão do nosso formulário, apesar de eu estou aqui apenas a reforçar, porque por padrão, se eu não colocar rigorosamente nada, ele vai por padrão assumir esse papel, isto é, submeter o formulário onde ele está inserido. Então nós temos aqui o alterar e temos aqui o início. Vamos verificar o que é que acontece agora aqui no nosso ambiente. Repara, temos aqui início e o alterar. O alterar está mal definido, temos aqui bt, faltou o n, vamos aqui refrescar, temos aqui o início e o alterar. Se eu clicar aqui no início, ele vai voltar ali. Vamos regressar aqui e temos então aqui o alterar. Agora, quando eu clicar aqui no alterar, ele vai para o post. Ora, onde é que está a aparecer este post aqui? Está aqui, vamos fechar aqui, já vamos abrir novamente, está aqui colocado, ok? Então nós aqui vamos ter que fazer a implementação para verificar se estamos a receber a informação correta. A informação que nos interessa também, já de seguida, é percebermos se veio o ID do user e se esse ID do user pode está correto ou não, ou se alguém o alterou manualmente. Então nós vamos aqui fazer o seguinte, change user password, ok? Neste caso, after recover. Ora, a primeira coisa que nós vamos ter que verificar aqui é o seguinte, verificar se o ID user existe no post e se é válido, ok? Então repara que aqui nós já temos uma informação, apresenta uma página com formulário para definir a password nova, nós aqui já não precisamos desta informação que aqui está. Vamos manter apenas aqui o link para nos guiarmos, eu vou aqui puxar esta informação para um outro espaço, porque aqui a partir de já temos este método fechado, então eu vou colocá-lo aqui em baixo, desta forma, só para eu me guiar para poder fazer testes. Então eu tenho que verificar se o ID user existe no post e se é válido. Tenho que fazer as validações, validar o formulário. E com o formulário validado, ok, então o que é que nós vamos fazer? Atualizar a password na base de dados e apresentar neste caso, uma página de password alterada com sucesso. Repara como todo este método e este fluxo é necessário para criar uma experiência do utilizador mais rica. Então nós vamos verificar se o ID user existe no post e se é válido. Ora, então nesta circunstância o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que verificar se houve um post ou não. Então vamos aqui obviamente que este user recover password define submit já está identificado aqui nas nossas rotas como sendo um post, portanto nós não vamos aqui verificar se ele veio ou se ele não veio, com este verb, o HTTP verb, ele tem que vir com esta nomenclatura, ou com este header. Aqui o que nós vamos ter que fazer é o processo inverso do AES encrypt, vamos ter que criar um método AES decrypt. Então vamos fazer aqui um Ctrl+P, app helper, vamos chamar aqui o app helper e aqui vamos criar o outro método que permite receber o valor encriptado e devolver o valor desencriptado. Então vou colocar aqui um function, AES decrypt, ok? E o AES decrypt vai receber o quê? Vai receber também um value, que neste caso será o valor encriptado, e vai devolver o resultado disto. Então ele vai verificar o seguinte, check if value is length even,
Isto é, ele tem o valor vai resultar sempre num conjunto de caracteres cuja soma, ou neste caso, cujo comprimento é sempre um valor par. Então eu vou perguntar se o valor não for par, significa que alguém mexeu naquela hash. Então eu vou fazê-lo da seguinte forma. If str de len, ou string length do value, do valor, módulos de 2, isto é, se eu tentar dividir por 2 e não me der um resto igual a 0, isto é, se for diferente de 0, então significa que alguém andou a mexer na minha password. Ok? Ou, neste caso, na minha hash, vamos dizer assim. Então eu vou fazer aqui um return e vamos colocar aqui, por exemplo, null. Ele vai retornar null. Caso contrário, else. O que é que ele vai fazer? Vai fazer no return e agora vai fazer do OpenSSL e neste caso vai ser o decrypt, ok? A desencriptação. E agora não há muito a dizer aqui. Eu, como usei aqui o bin to x, eu vou agora usar o x to bin. E dentro do x to bin eu vou colocar aqui o value. Opa, assim, desta forma, o value. E agora eu vou colocar aqui, vírgula, os outros parâmetros todos exatamente iguais aos que estão aqui. Então eu vou copiar tudo isto que aqui está. Vamos copiar e vamos colar aqui embaixo. Ok? Aqui vamos ter que verificar se está tudo correto. Ok, parece-me que temos aqui um parênteses a mais. E agora aqui já temos a devolução então dos resultados que nós pretendemos. Isto é, se o valor do ID encriptado estiver correto, nós vamos ter este retorno. Caso contrário, vamos ter aqui um null. Okay? Ora, nesta circunstância é importante perceber também o seguinte. Ele aqui retorna um falso. Retorna uma string, que neste caso será o valor, ou então falso no caso de ser uma desencriptação inválida. Repara, nós temos aqui, vamos ver aqui o return, string ou false, the decrypted string on success or false on failure. Então, neste caso, nós podemos usar aqui, em vez do null, colocar aqui false. Então, ele vai devolver falso se o ID estiver mal, isto é, tiver letras a menos, por exemplo, e vai devolver falso se também alguém alterou as letras, elas contêm o comprimento esperado, mas não resultam em nenhum valor. Caso contrário, se ele devolver algo que não seja igual a falso, então ele está a devolver um valor que nós podemos utilizar. Okay? Não sei se me expliquei corretamente, mas eu penso que quem está a acompanhar, mais uma vez volto a frisar e a sublinhar novamente, este é um processo de desenvolvimento para quem gosta mesmo já desta parte. Estamos a falar já de conceitos mais avançados dentro do PHP, da utilização da framework, etc. É mesmo para quem gosta, portanto, peço desculpa para todos aqueles que vieram aqui eventualmente à procura de informação mais simplificada, mas é assim que estas coisas funcionam. Então, neste momento, eu aqui no meu controlador, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar se o ID user existe no post. Então, vou colocar aqui o seguinte, if, neste caso, empty, se não está empty, this request get post de ID user. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que o ID user é igual a quê? A AES decrypt, assim, AES decrypt, simplesmente o valor. Neste caso o this request get post e o ID user. Ok? Agora eu posso perguntar aqui o seguinte, if id user, ou neste caso is bool, vamos colocar aqui, if is bool, o id user e o id user é igual a false, que poderemos aqui transformar desta forma, então nós vamos ter aqui um problema. Vamos colocar aqui para já um die, dizer o seguinte, o ID user é inválido. E depois vamos testar para verificar se estamos a obter o resultado correto. Caso contrário, nós vamos poder apresentar aqui o eco do ID user, ok? ID user, vamos colocar assim, ID user é igual a ID user. Ok? Então, nós vamos aqui remover esta parte, validar o formulário vai ser algo que iremos fazer a seguir, e repara então no seguinte, se eu agora regressar aqui, vamos verificar se temos algum erro ou não, eu vou voltar aqui atrás, repara, neste momento nós temos então aqui a apresentação do quadro para definir a password, temos aqui a indicação de que o Perl estava correto, já é algo que está por passado, e temos aqui no nosso código-fonte
o ID user que aqui está. Se eu agora fizer aqui um alterar, repara, ele apresenta-me a informação ID user igual a 1. Portanto, tudo correto. Vamos voltar aqui atrás e vamos tentar aldrabar aqui o sistema. Neste caso, no ID user, eu vou para já tirar aqui uma letra. Se eu tirar uma letra, significa que esta hash não vai poder ser desencriptada da forma correta. Então eu clico aqui em alterar e cá está. ID user é inválido, ok? Que é a informação que nós colocamos aqui neste DAI. Então agora vamos fazer o seguinte, que é, vamos testar a nossa aplicação, não retirando uma letra, mas alterando no sentido de termos aqui, vamos aqui ver onde é que ela está aqui o ID user, e em vez de termos aqui um 3 no final, vamos, por exemplo, alterar para um 2. Ora, obviamente que esta hash já não vai permitir ser desencriptada da forma correta, e quando eu clico aqui em alterar, repara como o ID user é inválido. Isto vale para alterar letras no final da hash, no início, no meio, etc. Isto é, aquela estrutura de caracteres que ali está, corresponde a uma desencriptação que, a acontecer, vai sempre determinar o retorno de um determinado valor. Repara que, neste caso, nós estamos a falar aqui do retorno do valor 1, que eu não consigo, de facto, interpretar aqui por isto que aqui está, porque usei chaves de encriptação para o fazer. Quando eu clico aqui em alterar, temos aqui o ID user 1. Então eu espero que vocês estejam a aproveitar ao máximo para aqueles que ainda são resistentes e estão a acompanhar esta série, porque é uma série mesmo hardcore, no sentido de falarmos aqui de conceitos um pouco mais avançados, são conceitos usados a nível profissional e que vocês, se conseguirem entender, vai-vos dar aqui uma pilha de conhecimentos muito interessante para vocês manterem a vossa aplicação segura. E durante os próximos vídeos nós vamos continuar nesta senda do desenvolvimento deste sistema. Como já tiveram a ocasião de verificar, são processos demorados, porque nós temos que ter sempre em atenção todos estes detalhes no sentido da aplicação ficar segura.